Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, nesse dia 27 de novembro. Não esqueçam, assim que abrir os olhos, vamos fazer junto a respiração da vida. Quem está acordado, mas quem não está, assim que se acordar também, façam a respiração da vida. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais, ou seja, o terceiro céus, onde o nosso Senhor está sentado à direita do Pai. Amém? Louva-se a Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor e ardor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Daniel, capítulo 4, 2 Pedro, capítulo 1, Salmo 119, do 97 ao 112 e Provérbios 28, 17 ao 18. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Se vocês estiverem com seu coração completamente aberto, com certeza Deus vai falar sim ao seu coração. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, no que no versículo ele tem falado nos nossos corações, podemos continuar assim. Quem tem o alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louva-se a Deus. Alimento diário, a série é Palavra, Vida e Edificação. Graças ao Senhor, baseado no Evangelho de João. Esse evangelho cheio de vida. Louva-se a Deus. E o título é Não Desperdice Seu Tempo. Ouçam bem. Hoje é segunda-feira, segundo dia da semana. Vamos aproveitar o tempo, gente. Segundo dia da semana, vamos aproveitar o tempo, amém? Louva-se a Deus. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que nós, como seu irmão, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louva-se a Deus. E o título aqui da semana é A Palavra Estava com Deus e a Palavra era Deus. Não podemos mais ficar em dúvida, amém? Está muito claro na Bíblia que a palavra era Deus e a palavra sempre está com Deus, amém? Louvado seja Deus. E hoje, segunda-feira, graças ao Senhor, tem vários versículos e vários capítulos. Nós já lemos, mas é bom reler novamente e ler com oração. Esse é que nós estamos lendo, que é Apocalipse 4:1, parte B, que diz para mim, todos vocês: sobe, tá em dúvida? Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Que o Senhor falando ao João lá em Apocalipse. E hoje, graças ao Senhor, ele diz: sobe para aqui. O que é subir para aqui hoje, amados? É nós estarmos no Espírito. Começando a invocar o nome do Senhor para estar no Espírito. Aí o Senhor vai nos mostrar o que Ele quer aqui na terra. O título dessa semana é A Palavra Estava com Deus e a Palavra era Deus. Nesta abordagem, a preocupação do apóstolo João em nos levar para o alto, fazer-nos ver que há um trono, nele é o que? Alguém sentado, reinando. Não tem nada desgovernado, não. O Senhor está reinando. Desse trono sai o que? Relâmpagos, vozes e trovões. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs de ouvindo, o céu não está passivo. E com isso, percebemos que precisamos manter esse mesmo ritmo na terra. Então, amados irmãos, para todos nós cristãos, precisamos manter este ritmo do céu. O céu está ativo, ele não está
passivo. Lembre-se bem disso. Então, nós cristãos não podemos ficar passivos. Vamos estar do mesmo ritmo do céu. Uma maneira de acelerar o nosso ritmo na terra é o que? A imersão na palavra profética. Lembrando sempre, né, amados, que o Evangelho de João começa assim: no princípio era o verbo, ou palavra. Ela estava com Deus e era Deus. O Evangelho de João, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, como todos os seus escritos, nos leva para o plano que é diferente daquele que costumamos a ver nos outros evangelhos. Deus usou o ministério de João no final do primeiro século para concluir o Evangelho. O Evangelho de João é o último, é verdade. As epístolas de João são as últimas mesmo. E todas as escrituras. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Deus anela levar a sua igreja a ter uma visão panorâmica lá do alto, de tal forma que ela não permaneça apenas com a visão limitada da terra. Então aqui já diz tudo. Deus quer nos levar para essa visão do céu divina, não é que essa limitada que nós só vemos aqui ao nosso redor. Irmãos e irmãs, vamos nos abrir para Deus, para nos levar como asas de águia lá para o alto, amém? O ministério de João revela a nós, a igreja de Deus, que temos uma porta aberta dos céus e que também a voz como de trombeta dizendo: sobe para aqui. Eis o convite de Deus a nós. Ouçam bem. Eis o convite de Deus a nós quando entramos nos escritos de João. Entre os 4 evangelhos, o de João é o que afirma que Jesus é Deus. Graças a Deus. Não fiquem mais em dúvida. Jesus é Deus. Daí simbolizado por uma águia. Assim como a águia vê as coisas lá do alto, do seu físico, o Evangelho de João nos revela Jesus lá do alto, na dimensão espiritual. Lembre-se bem disso, onde Deus habita, nos terceiros céus. Por isso, podemos olhar a Bíblia, a palavra de Deus, com a visão que lá do alto. Graças a Deus. Isso é para todos nós, viu, amado? Aí ele explica bem direitinho que o Evangelho de Mateus é representado aqui por um leão, porque mostra a biografia de Jesus como rei do reino dos céus, o leão da tribo de Judá, que veio para ser o que? O rei e governar as nações. O Evangelho de Marcos é representado por um boi ou um novilho, indicando que ele veio para servir como um servo. Temos bem disso. O nosso Senhor Jesus, o próprio Deus, veio aqui para a terra servir aos homens. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, vamos valorizar o nosso Deus. Nosso Senhor é servo de Deus e dos homens. Veja só como nós somos preciosos para Deus. Ele é servo de Deus e dos homens. E como servo, amados, nada a gente ficou para si. O Senhor Jesus só sabe servir o Evangelho. Ele só sabe servir Jesus. Assim, o Evangelho de Lucas mostra o Senhor Jesus como um homem, sem o que? Defeito. Pronto. O único que não tem e não teve defeito é o Senhor. Com uma vida o que? Perfeita aqui na terra, capaz de que? Realizar a obra de Deus. Foi o único que realizou a obra de Deus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, o conselho do seu irmão aqui é que nós não podemos olhar uns para os outros de maneira atravessada, com os olhos atravessados. Só teve um que é e foi perfeito. É e foi. É Jesus. Então nós temos que olhar para o Senhor e seguirmos junto, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Amém? Louva-se a Deus. Antes de prosseguir o primeiro capítulo de João, precisamos falar sobre o cenário no céu e os 4 seres viventes. Acredito que todos os cristãos têm a preocupação de conhecer os 4 seres viventes, citado no primeiro capítulo de Ezequiel, Senhor Jesus. Quem seriam esses 4 seres viventes? Onde e como eles atuam? Amados irmãos, amadas irmãs, os 4 seres viventes são o próprio Senhor Jesus. Mas ele precisa de quê? Da cooperação da igreja. Lemos bem disso. Em Ezequiel lemos que a planta dos pés deles era como um de um bezerro, ou seja, eles têm pés de servo, de alguém que serve. Ezequiel 1:5-7, leu direitinho. Sabemos que
Um serviçal, olha o exemplo aqui, quase não se senta, mas fica em pé, pronto para servir. Aí ele dá um exemplo do garçom. Por exemplo, lembre-se bem, um garçom costuma permanecer de pé, disponível a ser o nosso Senhor, gente. Disponível para servir, pois sentado não consegue atender os clientes, que é um garçom. Portanto, vemos que os 4 seres viventes estão sempre atuando de modo que incansável. Ó Senhor Jesus, para servir a Deus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, que no fim já disse tudo, nós precisamos ser irmãos e irmãs que não cansem de servir a Deus. Não vamos deixar a nossa mente dizer, estou cansado, não dá para ir. Não, irmãos e irmãs, vamos ser irmãos e irmãs incansáveis para servir ao próprio Senhor, assim como os 4 seres viventes. E lembre-se, quando Jesus, o maior exemplo é Jesus, quando ele esteve aqui na terra, você não via Jesus deitado, repousando, você nunca viu isso. Tem um versículo dizendo, Jesus agora se deitou, está repousando, não tem nenhum. Mas pelo contrário, ele estava sempre nas vizinhanças, pregando o evangelho, pegava barco para pregar o evangelho em outro canto. Esse era o nosso Senhor. Se eu digo e vocês dizem, vamos seguir a Jesus, mas quando chega num dominguinho, que está bem quentinho, aí a gente, opa, peraí, hoje não dá não, vamos deixar esfriar. Jesus nunca olhou para isso. Por isso que nós precisamos seguir o Cordeiro aonde ele for. Amém? Louva-se a Deus. Que o Senhor tenha falado aos vossos corações. Mas, para terminar, eu tenho o meu pequenino pontinho que eu escrevi ontem à noitinha. Eu escrevi o seguinte, só para aqui eu escrevi. Amados, precisamos ser como esses 4 seres viventes que estão sempre atuando de modo que incansável para servir a Deus. Vamos aproveitar, amados, as ferramentas que Deus tem nos dado. Então, sabemos que tem muitas ferramentas, então vamos aproveitar o que Deus tem nos dado hoje para pregar a sua palavra. Louvado-se a Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, uma pequena frase, um versículo, passem uns para os outros. Alguém está esperando para essa pequena frasinha, esse pequeno compartilhazinho, este versículo, amém? Para que ela possa se revigorar diante de Deus, reavivar diante de Deus, amém? Louvado seja Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. Sim.